Senhor irmãos, aqui quem fala é o Ademir. Estou fazendo aqui uma síntese da nossa lição da Escola Dominical do dia 22 de março, que tem como tema Jesus, o Homem Perfeito. Estamos fazendo isso porque as atividades nas igrejas estão suspensas, não podemos nos reunir, estamos todos em quarentena, e eu acho importante que cada um de nós cumpra a sua parte nesse processo aí, para que esse vírus realmente seja derrubado, esse vírus seja derrotado. Nós temos fé, temos confiança em Deus, que Ele pode resolver todas as questões, mas a fé também não pode ser escudo para que nós deixemos de fazer aquilo que precisa ser feito. Deus deixou o conhecimento, deixou a ciência a cargo dos médicos, dos cientistas, e as orientações que eles nos dão, elas também, de certa forma, vêm de Deus, porque a gente sabe que todo conhecimento, toda a verdade emana de Deus. Continuamos fazendo a nossa parte, mas também continuamos crendo que Deus ele pode resolver. Nós sabemos que Deus ele age da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e no momento que Ele quer. E por isso, enquanto servos obedientes, nós continuamos firmes na Sua presença e continuamos também fazendo aquilo que precisa ser feito do ponto de vista das orientações médicas. Vamos à nossa lição, então, fala do tema Jesus, o Homem Perfeito. O textual da lição diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Isso está lá em Lucas, capítulo 2, verso 52. A verdade prática: o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, mas elas são reais, são perfeitas e são plenas. A lição a lição está baseada nesse trecho bíblico aqui, que está lá em Lucas capítulo 2, verso 40 a 52. Você pode parar o seu vídeo por um momento, dar uma lida nesse trecho bíblico que faz parte aqui da nossa lição. No momento nós não vamos fazer essa leitura aqui, porque demandaria muito tempo e a gente não tem esse tempo. Mas você pode fazer aí e depois segue com o vídeo. O objetivo geral da lição é clarificar, ou seja, esclarecer que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, Ele é divino e Ele é humano. Objetivos específicos: expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Como introdução dessa lição, nós podemos dizer que na lição passada, retomando um pouquinho, diz assim, né? A lição passada falava sobre o homem do pecado. E enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos Jesus Cristo como o ser humano perfeito. Ou seja, Cristo como ser humano perfeito. Deixamos bem claro que a humanidade de Jesus, ela não era aparente, mas ela era real. Fizemos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, não são conflitantes, mas são perfeitíssimas e harmônicas. Ele pode salvar o pobre e o miserável pecador. Falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo pode salvar o pobre e o miserável pecador. Jesus, o verdadeiro homem. No item 1 da nossa lição diz assim: professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem e nem meio Deus. Ele era inteiramente homem e inteiramente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade, ou seja, sua eternidade com o Pai. Cristo, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Antes da sua encarnação, ele estava com o Pai. Ele vivia no seio do Pai, ou seja, vivia junto ao Pai. Suas atividades eternas são lindas e descritas no capítulo 8 lá do livro de Provérbios. Os atributos de Jesus, as grandezas e as perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é imutável. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onipotente, ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, e ele é também onisciente, no sentido de conhecer, de saber tudo
sobre tudo e sobre todos. Cristo esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Ou seja, quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim da sua glória. Podemos dizer, resumir, que mesmo sendo Deus, ele não se portou como Deus. Viveu como homem, não como Deus, mas não deixou de ser Deus. Então, como síntese dessa lição, desse tópico aqui, nós podemos dizer que as Escrituras revelam que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano e perfeitamente divino. Seguindo em frente, o item 2 fala Jesus, o verdadeiro homem. O povo judeu não foi pego de surpresa quanto à chegada de Jesus na plenitude dos tempos. Ou seja, todas as escrituras do Antigo Testamento já anunciavam a chegada do Messias. Jesus, ele estava onde? Ele estava no seio do Pai. Antes de se tornar homem, antes de assumir a humanidade, assumir sua humanidade aqui na Terra, ele estava no seio do Pai. Ele estava junto ao Pai. Mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Ele não estava inativo. Pelo contrário, segundo a lição aqui, ele já era eterno e o Pai da eternidade participou ativamente da criação do mundo. Isso está baseado lá em João, capítulo 1, verso 3. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe poderia existir. E ele foi profetizado já no Antigo Testamento. No livro de Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Malaquias, ele é mencionado como o sol da justiça. Jesus é o tema de duas principais alianças da história sagrada. A da aliança que Deus fez com Abraão e a aliança que Deus fez com Davi. No item 3, ele fala do Jesus encarnado no Novo Testamento. Filho de Deus tornou-se de fato carne. Em João, capítulo 1, verso 14, relata, sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, mas ela era real. Embora concebido de maneira sobrenatural, seu nascimento foi tão natural quanto ao nascimento de qualquer um de nós. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia experimentou profunda tristeza. Então, concluindo, nós podemos afirmar que a humanidade de Jesus era perfeita e em nada diferia da nossa, exceto quanto ao pecado. Podemos ainda seguir em frente falando sobre o item 4 de Jesus, que diz: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Ao descrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4, 4 e 5. Ou seja, nasceu na plenitude dos tempos. Ou seja, Jesus nasceu na hora certa, na hora exata, no momento em que ele precisava realmente nascer. Concluindo esse item 2 da nossa lição, lá no item 5 ele diz: em Israel Jesus foi apresentado ao mundo. Realmente Jesus, ele foi apresentado ao mundo, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a lei de Roma. Iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Seguindo aqui, indo para o final, no item 3, diz assim: Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus não era aparente, ela era real, quanto a nossa. Em momento algum ele usou a sua divindade para suprir suas carências humanas. Todo o milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam, ou seja, os milagres que ele realizou foram todos milagres que ele fez debaixo do poder do Espírito Santo. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden, o último Adão triunfou no deserto e no Calvário. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão, mas na plenitude da sua humanidade venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados, para que nele tivéssemos vida. 1 Coríntios 15 e 45. O item 3 diz assim: a perfeição espiritual e moral de Jesus.
Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de sua natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, nem ao pecado experimental. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. E para concluirmos a nossa lição de hoje, nesse momento de angústia, nesse momento de certa tristeza que temos por não podermos nos reunir, por não podermos compartilhar também da nossa fé, das nossas experiências durante esse período que estamos de quarentena. Gostaria de dizer a vocês que Cristo é aquele que resolve. Cristo é aquele que levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Através de Cristo nós nos tornamos justos, fiéis e merecedores da confiança de Deus. E para concluir a nossa lição, vamos ler aqui o que está escrito aqui. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.